Bem, então a gente vai começar com a aula 2, que é plásticos. A aula um foi uma aula de revisão, um assunto abordado em materiais e processos um, mas como ela é importante, porque fala sobre os fatores a ser escolhidos materiais, a gente sempre coloca ela no começo do materiais 2 para revisar. Esse capítulo aqui vai abordar plásticos. Só que aqui, por exemplo, só vai ter os plásticos de origem sintética. Quem está procurando polímeros naturais vai ter um outro capítulo. Quem está procurando também plásticos verdes ou esses outros tipos de materiais novos que estão saindo por aí, com fibras, etc., também está num capítulo à parte. Então, a definição de polímeros são produtos químicos, no caso aqui polímeros sintéticos, então, né? São produtos químicos obtidos por via sintética, apresentando longas cadeias. Então, a gente vai ver que tem três tipos gerais da reação. Pode ser, então, por poliadição, policondensação ou modificação química de outro polímero. Disso aqui vai depender algumas propriedades deles, se eles são plásticos assim mais resistentes, né, menos resistentes, mais fáceis de ser processados, mais baratos. Tudo isso aí vai depender desse tipo da produção inicial dele a partir dos monômeros. Aqui está mostrando a imagem o que é o monômero. Então essa está mostrando aqui um monômero básico, né, do etileno, C2H4. Quando você repete isso muitas e muitas vezes, você tem então um polímero. Aquele Nzinho que está colocado ali é o grau de polimerização do polímero. Isso aí vai influenciar também algumas características dos plásticos que a gente também vai ver mais adiante. Esse capítulo vai trabalhar basicamente com a combinação desses quatro elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Aqui o conceito de termoplásticos, a gente vai dividir eles, mais adiante vocês vão ver, em termoplástico, termorrígido e elastômeros. Então, sempre que a gente se referir ao termoplástico, é aqueles plásticos que têm uma facilidade de processamento, que você pode processar ele várias vezes, né? Ele, como coloca aqui, por exemplo, são apropriados para aplicações técnicas, engrenagens, membros estruturais e embalagens, principalmente. É um grupo de materiais não metálicos mais importante hoje em dia na indústria. Estou mostrando aqui, de novo, um exemplo do etileno, mostrando ali como é que acontece a polimerização dele, né? Transformação do etileno no polietileno. Aqui embaixo tem alguns monômeros com a fórmula básica que vão originar alguns plásticos que a gente conhece. Por exemplo, ali o primeiro origina o polietileno, depois o PVC, o estireno faz um conjunto bem grande de famílias do poliestireno. A acrylonitrilo também, né, toda a linha dos acrílicos. Tetrafluoretano também faz os plásticos de Teflon, que são os mais conhecidos, principalmente quando você quer diminuir bastante a força de atrito. Bom, os plásticos industriais, eles foram e são desenvolvidos para substituir os materiais tradicionais. Nesse caso, o que a gente considera como materiais tradicionais aqui? Metais, madeira, cerâmicas, borrachas, papel. Apresentam como vantagem, principalmente, o custo baixo, né? E nós vamos ter inúmeras outras vantagens que a gente vai citar aqui. Por exemplo, autolubrificância. Então, principalmente quando se você já abriu algum equipamento eletrônico, você vai ver que as engrenagens, elas praticamente não têm nenhum tipo de óleo junto, né? Elas podem ser colocadas só o plástico ali. Essas mais comuns até o plástico resseca muito, então eles colocam um óleozinho junto. Mas se você pega um plástico de melhor qualidade, como poliamida, já não precisa nenhum tipo de óleo junto, ela já é autolubrificante. Isso vem também em decorrência da segunda característica que tem aqui, o baixo coeficiente de atrito, que faz com que a movimentação seja mais suave, mais silenciosa. Precisa de menos energia para colocar em movimento, porque ela é mais leve. O cachorrinho da vizinha começou a falar de novo, então essa apresentação aqui eu já reiniciei umas 3 vezes, então agora eu vou deixar ele latir à vontade. Continuar aqui. Grande resistência ao desgaste e abrasão, alta resistência ao choque, inoxibilidade, claro, ele não enferruja, né? Ele não tem ferro. Excelente isolação térmica e elétrica. A maioria dos polímeros são alto contra as chamas, né? Ele não se propaga. Depois a gente vai ver quando estudar um pouco de aditivos também, que a gente coloca aditivo para deixar isso melhor ainda. Possui grande resistência à maioria dos agentes químicos, movimentos mecânicos silenciosos, como eu tinha falado antes, em virtude justamente dele não ter muito atrito, absorção de vibrações e é fácil obtenção. Aqui está mostrando uma imagem aqui no Museu do Plástico, né, onde aparece vários materiais desses. Essas cadeiras que estão aparecendo aqui são de fibra de vidro. Então a gente vai ver depois que essas cargas que são colocadas nos polímeros é justamente para aumentar a resistência dele e melhorar algumas características.
tanto estéticas quanto técnicas assim, de resistência. Bom, quando usar metais e quando usar plásticos? É uma comparação bastante importante. Então, os plásticos têm várias limitações, é importante se considerar isso quando vai construir uma peça. Então, a gente vai colocar primeiro aqui quais são as principais limitações dos plásticos em geral. Alguns plásticos mudam de dimensão, eles incham quando absorvem umidade ou solventes, então eles possuem instabilidade dimensional. É importante destacar que todas essas limitações que eu vou colocar aqui vai ter um aditivo para corrigir elas. A gente vai estudar aditivo da unidade 3 da disciplina. Então, por exemplo, o que cabe na análise vai ser se você vai utilizar um plástico mais barato, ou se você vai colocar esse plástico mais barato com aditivo, ou então se você vai colocar um plástico mais caro. Aí vai depender muito do tipo de uso, para ver se vale a pena estar usando com aditivo, sem aditivo, plástico mais comum, plástico menos comum, enfim. Tudo isso em função dessas limitações que os plásticos apresentam e do local onde tu vai utilizar eles. Bom, obviamente que os plásticos não conduzem calor tão bem quanto os metais, como está colocado ali, né? Não suportam pressões sob temperatura um pouco mais elevada. Acho que todo mundo que já teve uma experiência de colocar café muito quente num copinho de plástico e ver que ele se deformou, né? Obviamente que vem ali debaixo de novo, eles se deformam, não só devido à temperatura, mas também sob pressão né, e outras fontes externas assim, de influência. Tem alto grau de expansão térmica. Então, os plásticos eles devem ser preteridos aos metais quando a gente precisa de uma grande resistência mecânica. Então, a gente vai ter que partir para o metal, logicamente. Quando se necessita de uma grande dureza. Quando se necessita de dimensões muito rígidas, com tolerâncias em centésimos de milímetro, está mostrando ali um paquímetro, né, utilizado ali, né? Então, a gente sabe que esses paquímetros de plástico realmente são só para usos bem restritos, né? Quando as cargas unitárias são grandes, ou seja, quando você tem uma concentração de carga muito grande num determinado ponto, tipo aquela figura de baixo que está mostrando ali uma engrenagem, né, plástica no meio do conjunto. Então, obviamente que o conjunto todo metálico, se ele romper, ele vai romper naquela engrenagem de plástica, né? Por mais resistente que seja o plástico usado, ele não vai se comparar, digamos, a um ácido inoxidável ou alguma coisa assim colocado nessa engrenagem, mostrando ali. E quando a temperatura constante de trabalho é alta, o plástico ele vai amolecendo com a elevação de temperatura. A maioria dos plásticos que a gente vai ver algumas tabelas depois, vai ver que a temperatura dele de uso é diferente da temperatura máxima. Às vezes você olha lá e tem lá a temperatura máxima de um plástico, 80 graus, 70 graus, mas a temperatura de uso dele vai ser em torno de 40 graus. Mais que isso, ele já começa a ficar fraco e não corresponde àquilo que você achava que ia conseguir fazer com aquele plástico. Bom, quando usar plásticos, então? Quando as condições são relativamente abrasivas, por exemplo, quando o que está sendo fabricado for altamente abrasivo, podendo esmerilhar os componentes metálicos, então você opta talvez por colocar um plástico ali. Então, está ali principalmente alguns exemplos mostrando ali as engrenagens, a outra imagem mostrando uma máquina de lavar roupa e outra ali colocando uma panela, né, com teflon. Então, a gente vai trabalhar aqui com alguns plásticos que têm umas certas características para determinado tipo de uso, né? Não é qualquer plástico, então você não pode pegar um polietileno comum e jogar dentro daquela máquina de lavar roupa ali e achar que ele vai se comportar bem. Então você vai ter que usar um plástico mais especial para isso, né? Quando o ambiente é corrosivo também, então sujeito a ataque químico, todos os plásticos são resistentes à água, ao sal, a ácidos fracos. Resistência química de alguns plásticos é excepcional e muito superior dos metais. E quando os materiais não podem aderir ou colar, agregação. Então você bota ali revestimentos de silos, calhas, caçambas, canecas, assim, uma coisa mais mostrando aí a panela, né, de teflon. Então, por exemplo, teflon justamente para não grudar, para você evitar de ter que colocar muito óleo, né, justamente porque o metal ele acaba tendo essa propriedade de agregar as coisas, grudar, né, principalmente quando está trabalhando com grãos. Quando é necessário um baixo coeficiente de atrito, de novo repetindo, os plásticos mantêm o coeficiente de atrito baixo tanto em movimento quanto no início do movimento. Então, muitas vezes, para você colocar em movimento uma peça, você gasta muita energia. Não é à toa que a primeira marcha, por exemplo, do carro, ela é a marcha que mais consome combustível, né? Então, você praticamente usa ela só para colocar o carro em movimento, já troca para a segunda, porque pela lei da inércia, né, ele está ali paradinho, você tem que colocar em movimento, você tem que gerar uma energia bem grande para colocar todo o sistema em funcionamento. Quanto mais metal tu usa, mais pesado vai ser, mais energia tu vai ter que botar. Consequentemente, você vai gastar mais combustível e assim por diante. Então, sempre que você conseguir colocar um plástico no lugar para diminuir isso,
tem uma certa vantagem. Quando é necessário autolubrificação, como está mostrando aqui de novo, falando, né? Então, por exemplo, antigamente você tinha as máquinas tinham janelinha de inspeção que você tinha que abrir, colocar óleo e tudo. À medida que você começou a utilizar esses plásticos autolubrificantes, você começa a não ter esse tipo de problema, né? Você não precisa mais ter essa lubrificação contínua, né? Você já vai estar utilizando talvez um plástico ali que, claro, a durabilidade dele não é eterna, mas você aumenta bastante a vida útil do, do material assim, não tendo que estar lubrificando, até porque se for um produto mais caseiro, as pessoas esquecem de fazer essa lubrificação e acaba sobreaquecendo o produto, quebrando, né? Então, como acontece assim, de repente você diga assim, do nada a máquina quebrou, não foi bem do nada, né? Ela teve todo um atrito, foi aquecendo, foi forçando, foi trabalhando muito pesado e de repente quando você viu acabou rompendo alguma coisa dentro dela. É quando você vai, por exemplo, depois a gente vai tratar um pouquinho sobre lubrificação, mas para vocês entenderem, quando o cara vai num posto, por exemplo, ele vai verificar o óleo, ele vai lá e vê, diz assim, o óleo está grosso. O que ele quer dizer com isso? Né, vocês estão vendo essa imagem da direita aí, quer dizer que o óleo não está entrando naqueles dentinhos mostrando ali, né? Ele fica mais superficial, ele não consegue entrar nas partes mais escondidas da peça, digamos. E aí vai deixando o sistema pesado. Quando o sistema está pesado, ele tanto está gastando mais combustível, quanto está forçando demais, até chegar a hora que ele acaba quebrando. Se você consegue substituir e colocar um plástico autolubrificante no lugar desse metal, você não precisa estar usando tanto óleo, né? Quando devem ser controlados ruídos e vibrações, os plásticos produzem menos ruído que os metais, absorvem mais vibrações. Quando é necessário isolamento elétrico, obviamente, né? Todo mundo sabe que o metal ele conduz eletricidade, o plástico ele já tem, né, uma capacidade bem maior isolante. A gente vai ver depois também que se coloca aditivos para deixar o plástico mais isolante ainda. Quando se faz necessário transparências ou translucidez, obviamente ali, né? Visores de níveis, janelas de inspeção, painéis de segurança, em locais onde os vidros, por exemplo, não dariam uma segurança, podendo quebrar ou estilhaçar, ou então botar um vidro ficava muito pesado, alguma coisa assim, então você opta por botar um grupo de plásticos que a gente vai estudar depois, que são os plásticos transparentes. Aí entra o acrílico, o policarbonato, o PETG, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Que mais? Quando uma peça opera com diversas funções, como por exemplo chapas de desgastes ou raspadores, indústrias químicas, né? Onde você precisa grande resistência química, boa resistência mecânica e resistência térmica relativamente elevada, com 100 graus. Então, você tem três conjuntos de exigências aí, que às vezes não compensa você estar colocando talvez um alumínio ou algum metal. Então, você coloca um plástico especial que tem uma resistência térmica maior, e ele também, né, aliado a isso, ele vai ter uma resistência química melhor, uma resistência mecânica boa, enfim. Quando é necessário produtos leves, como eu estava falando antes, então quanto menor o peso transportado, menor o consumo de energia. Você tem o interior de um avião, por exemplo, ali, né? Então você reduz bastante, colocando peças, né, substituindo onde você puder mesmo. As peças de alumínio, elas podem até ser consideradas pesadas em relação ao plástico, então você substitui isso tudo onde você puder por um plástico, né? Claro que não vai usar um plástico comum, vai usar um polímero, um plástico de engenharia, uma coisa mais resistente, mas você vai reduzindo bastante o peso. Que é a classificação mais comum dos plásticos que a gente vai ver. Nós vamos dividir os plásticos em plásticos de uso geral e plásticos de engenharia. Então, quando você fala em plásticos de uso geral, eles são aqueles chamados de commodities, como falam por aí. A gente vai ter alguns grupos, como estão mostrando aqui nessa imagem. PE, que é o polietileno, PP, polipropileno, PS, que é o poliestireno, PVC, policloreto de vinila, que a gente vai, né, todo mundo conhece mais por PVC mesmo, PMMA, todo mundo conhece como acrílico, e alguns termorrígidos, né? As resinas epoxídicas, resina de ureia, né, poliuretano que está colocando ali. Então, esses aqui são os mais plásticos, digamos assim, commodities do dia a dia. Já os plásticos de engenharia são divididos em plásticos de uso geral e de uso especial. Os gerais são aqueles mais usados na indústria, né? Você tem ali um tipo de polietileno especial, polietileno de ultra alto peso molecular, que é aquele primeiro que aparece, POM, o acetal. A gente vai estudar bastante sobre o acetal depois, que é importante. PET, todo mundo já conhece o PET, né? Muitos classificam já o PET como plástico commodity, devido ao grande volume de garrafas PETs que existe por aí, né? Um uso bastante intenso. Né? PC, policarbonato. PA é poliamida. PVDF, quando tem o Fzinho, sempre é um teflon. Né? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre os teflons que tem.
porque é o flúor. Então, sempre que vai aparecer o F no plástico, vai se referir ao Teflon. Tem aqui o plástico de uso especial, que é o PTFE, né, que é o Teflon mais conhecido que tem. E alguns outros que a gente vai ver de uso especial depois. Bem, então a gente vai terminar esse módulo por aqui e depois a gente estuda um pouquinho mais sobre isso.